Bom, galera, hoje vamos conversar sobre uma das ferramentas mais importantes, mas mais importantes para as mais diversas matérias na química, que é a parte de NOx, número de oxidação. O que é, como é que a gente calcula, vamos até fazer o seguinte, vou dividir em duas aulas. Primeiro eu vou explicar realmente o que é NOx, porque às vezes a gente passa a odiar uma coisa sem mesmo ter dado a chance de perceber o que era aquela parada. Então, ó, o convite está feito. Vamos desvendar, vamos desmitificar ou desmistificar essa parte de NOx, cálculo de NOx, o que é, de onde vem e para que serve, que aí a gente vai achar que a coisa ela realmente tem lógica e passa a encarar a matéria com mais tranquilidade. Bora! Bom, vamos ver aqui como hoje é um ótimo dia para você aprender química. Cara, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra, ou na verdade a coisa abreviada NOx, tá aqui ó, vocês podem perceber, já vou colocar aqui na nossa lousa, NOx nada mais é do que número de oxidação. Mas você vai, pô, eu já vi várias vezes, eu até sei mais ou menos calcular, mas eu não sei o que é o NOx. É esse o problema muitas vezes, gente, a gente nem entende o que é. Bora olhar isso daqui? NOx é uma carga. Aí você vai dizer, pô, Michel, como é que surge carga no átomo? Vocês sabem que quem se movimenta no átomo são os elétrons. Então, para que aquele átomo ele fique carregado, ou ele perdeu elétron ou ele ganhou. Se eu ganhar elétron, eu estou ganhando carga negativa. E se eu estou ganhando carga negativa, eu vou ficando cada vez mais negativo. E se eu perder os meus elétrons, eu vou ficando positivo. Então, para que serve o NOx? Para me dizer qual é a carga e o que é a carga. Isso aí vai me indicar quantos elétrons eu perdi ou quantos elétrons eu ganhei quando eu estabeleço uma determinada ligação química. Então, olha só, é a carga real ou aparente de um átomo dentro de uma substância química. Gente, quando eu formo uma substância, eu estabeleço uma ligação. Existem basicamente três tipos de ligações químicas. A ligação iônica, que é feita por transferência de elétrons, a ligação covalente, que é um compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que é quando eu tenho uma nuvem de elétrons. Beleza, vamos ver em cada caso o que é que significa. Vocês imaginam que eu pegue isso daqui, ó, Fe2+. O que é o NOx? É a carga. Quanto é a carga desse ferro? Mais 2. Mas o que é que significa? Sempre lutem para entender o que é que significa, porque aí a coisa fica lógica e você não tem que decorar nada, ó. Fe2+, quer dizer que esse átomo de ferro, ele perdeu 2 elétrons. Então, para que serve o NOx? Para me dizer se eu perdi, ganhei e quantos elétrons eu perdi ou eu ganhei. Essa é a função do NOx. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, que pode ser uma carga real. Quando é que a carga é real? Quando realmente eu ganho ou realmente eu perco. Só tem uma ligação onde você tem a transferência de elétrons, tem alguém perdendo e alguém ganhando, que é a ligação iônica. Então, gente, a carga ela só é real se eu tiver uma ligação iônica. Já na ligação covalente, eu tenho um compartilhamento de elétrons. Pode até ser que alguém puxe o elétron para mais perto de si, mas ele não está ganhando, ele está compartilhando. Então vai parecer, ó, aparentemente ele ganhou aquele elétron. Então se vocês virem NaCl, o sódio é um metal. Principal característica do metal é a tendência de perder elétron. A gente vai já ver e vai lembrar isso aí com calma. Então, o sódio ele vai perder um elétron e o cloro vai ganhar esse um elétron. Poxa, se o sódio perde, ele fica mais um, porque realmente ele perdeu um. E se o cloro ganha esse elétron, ele fica menos um. Então esse é o NOx. Agora começa a fazer sentido. Aí, porra, só isso? Quer dizer que NOx é quantos elétrons eu estou perdendo ou eu estou ganhando? Eu digo, é exatamente isso. Agora imaginem vocês que eu tenho o HCl. O que acontece entre o hidrogênio e o cloro é uma ligação covalente. Então aí eu estou compartilhando esses elétrons. Poxa, se eu estou compartilhando esse par de elétrons, teoricamente ninguém está ganhando. Só que o cloro, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Se o cloro é muito mais eletronegativo, ele pega aquele elétron do hidrogênio e puxa para perto dele. Ele vai pegar esse elétron aqui, ó, que é do hidrogênio, e vai puxar para perto dele. Então, aparentemente, o hidrogênio fica mais um
e o cloro ele fica -1. Isso não é uma carga verdadeira, é aparente. Parece que o cloro ganhou 1 e parece que o hidrogênio perdeu 1. Na verdade, eles estão compartilhando. Então, o NOx, ele pode indicar aquilo que se aproxima da verdade, que não obrigatoriamente é a verdade. Na ligação iônica, é verdade. Agora, na covalente, é uma coisa que se aproxima ali da verdade. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Bora fazer uma coisa? Bora ver como isso tem tudo a ver, mas tudo a ver com a tabela periódica. Se eu pegasse aqui e colocasse a tabela, eu lembro para vocês que eu tenho uma divisão de metais e ametais na tabela, que é mais ou menos aqui, ó. Berilo, boro, silício, germânio, arsênio e antimônio, telúrio e polônio. Esses que estão em azul era o que a gente costumava chamar de semimetais. Hoje eles foram divididos. Uma parte virou metal, a outra parte virou ametal. Então você tem boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Sabe como é que eles dividiram? Olha que coisa fácil. O que eu colocar aqui de rosa, ó, vai passar para os ametais. Aqui, ó. Agora quem está de rosa transforma-se em ametal, está mais à direita. E quem está mais à esquerda, quem está aqui, ó, verde, vai transformar-se em metal. É apenas uma maneira de dividir, né? Eles têm meio que propriedades ali intermediárias entre os metais e os ametais. Aí colocaram os rosa aí, ó, para os ametais e os verdes aqui para o metal. Mas sabe o que é que vocês precisam saber mesmo? O que vocês precisam saber mesmo é, toda vida que eu pensar nos metais, que é essa maior parte da tabela aqui, ó, parte imensa aqui da tabela, a tendência dos metais é perder elétron. Se a tendência deles é perder elétron, eles vão doar, perder, ceder os elétrons, eles vão ficar com o NOx positivo. Então, quando vocês pensarem nos metais, a tendência natural é ter o NOx positivo. Já os ametais, que são poucos aqui, ó, quando vocês pensam nos ametais, a tendência deles é ganhar elétron. Porra, se a tendência é ganhar elétron, significa que a tendência vai ser o NOx ficar negativo. Primeira coisa que você não decora, os ametais, a tendência é ficar negativo e os metais é ficar positivo. Os elementos mais eletronegativos são aqueles que vão conseguir puxar os elétrons para ele. Eu preciso que vocês tenham a noção, que vocês lembrem um pouco, que a eletronegatividade ela aumenta para a direita e para cima. Tem que lembrar que os gases nobres não fazem parte, né? Porque o gás nobre está na boa, ele não quer nem ganhar nem perder, ele já está estável, ele está muito tranquilo. Então quem é o elemento mais eletronegativo? É o flúor. Então quando eu ligar o flúor com qualquer outro elemento, o flúor vai conseguir ganhar o elétron que ele está precisando. Se vocês não lembram a fila de eletronegatividade, vou lembrar aqui com vocês, rapidinho, ó. Fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Isso aqui é essencial. Se você ainda não sabe, ó, lembrar, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Vou ser sincero, que quando eu aprendi, a frase para mim era tão grande que eu achei mais fácil aprender o nome, von Klebriskip. Como vocês acharam melhor? Ah, bicho, é muito complicado, von Klebriskip, tenha calma. Vai, ó, von Klebriskip, von Klebriskip. Fica isso divertido, olhando para os lados e dizendo von Klebriskip até que a coisa aparece. Mas se preferir a frase, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O flúor é o mais eletronegativo. Então, com quem o flúor se ligar, ele vai ganhar o elétron. Com quem ele se ligar. Aí eu volto aqui para a tabela e eu vou pedir uma coisa. Se você está se preparando aí para qualquer prova e vai precisar de NOx, vocês lembrem, tá? Quem são os elementos da família 1, da família 2? Linac roubou o Césio da França, Bela Margarida casou com o senhor Barão. Lembrem que os metais, a tendência é perder os elétrons. Se eu sou da família 1, eu só tenho um elétron na última camada, vou perder. Se eu sou da família 2, eu tenho 2, vou perder. Então quem é da família 1 é mais 1, quem é da família 2 é mais 2. Na segunda aula de NOx eu vou ver as regras práticas. Por enquanto a gente vai entender a inteligência do NOx, como é que funciona. Quando vocês olham aqui para o outro lado da tabela, eu quero que vocês saibam família 16 e família 17.
pelo menos saber os 7 poloneses, os 7 porquinhos, os 7 lá o que for, e Fiat claro, branco, inteiramente atolado, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, como vocês acharem melhor. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Família 6, família 7. Família 6, a tendência é ganhar 2. Se eu for mais eletronegativo do que quem eu tiver ligado, né, eu vou ganhar esses 2. E a família 17, que é a antiga família 7A, tem 7 elétrons na última camada. A tendência desses nobres companheiros aqui é ganhar um elétron. Então, família 16, ganhar 2. Família 17, ganhar 1. Agora, vamos voltar para o von Klebrisk. Eu sempre digo que tem, nas provas vem a tabela periódica ou vem o número atômico, mas se perde às vezes muito tempo fazendo a distribuição eletrônica. Então se vocês olharem para o von Klebrisk, bora ver se a gente sabe a que família pertence cada elemento desse. O flúor, ele pertence à família 17. O oxigênio, à família 16. O nitrogênio, à família 15. O cloro é da família do flúor. O bromo, da família do flúor e do cloro. O iodo, da família do flúor, do cloro e do bromo. O enxofre, da família do oxigênio, os 7 poloneses. Eu botei, ó, em vez de colocar 16, ó. Família 16. O carbono, família 14. E o fósforo, família do nitrogênio, né? Família 15. E o hidrogênio é aquele rapaz que só tem um elétron. Vocês sabiam que se vocês souberem a família desses elementos aqui, vocês não só vão se dar muito bem, porque vocês sabem quem são os mais eletronegativos, como vocês vão acertar quantas ligações cada um precisa fazer. Por exemplo, o flúor, ele tem 7 na última camada, só precisa fazer uma ligação. Ele precisa de um elétron, o oxigênio precisa de 2, o nitrogênio precisa de 3, o bromo precisa de 1, né? Ele é da família 7A também, família 17. É só olhar, ó, flúor, cloro, bromo e iodo só precisam de 1. Oxigênio e nitrogênio precisariam de 2. O cloro precisaria, eu já falei, né? O nitrogênio e o fósforo precisariam de 3. E o carbono precisa de 4. Foco aqui. Olhem para isso aqui. Isso vai dar uma ajuda muito grande. Já, ainda lembram o que é NOx? Vamos revisar já? NOx é a carga. O que é a carga? É quantos elétrons eu ganhei ou eu perdi. Eu ganho quando eu sou mais eletronegativo. Quem é que tem tendência de ganhar? Quem tem tendência de ganhar são os ametais. Eu perco se eu sou mais eletropositivo, que normalmente são os metais. Então, quem é mais eletronegativo ganha e quem é mais eletropositivo perde. Então, se eu tiver um composto e eu tiver a estrutura dele, dá para eu saber o NOx. Bora fazer o cálculo do NOx com as estruturas abertas. Imaginem que eu tenha cloro ligado com cloro. Tu para e pensa, pô, cloro, cloro, são iguais. Se são iguais, quer dizer que ninguém vai ganhar. Se ninguém vai ganhar ali, ninguém vai ganhar e ninguém vai perder, quer dizer que o NOx é 0. Eu nem ganhei nem perdi, NOx 0. Hidrogênio e cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro, von Kle. Se o cloro é mais eletronegativo, ele vai ganhar esse elétron. Se ele ganha, ele é menos 1. Se o hidrogênio perde, ele é mais 1. De boa. Tu olha para cá, ó. Gás carbônico, CO2, substância tão importante. Entre o C e o O, von Klebrisk. O é muito mais eletronegativo. Então o oxigênio ganha. Oxigênio ganha. Gente, o primeiro oxigênio aqui, ó, ganhou 1, 2. Então ele é menos 2. O outro oxigênio aqui do outro lado ganhou aqui, ó, 1, 2. Então esse cara, ele também é menos 2. E o carbono perdeu 4, né? Então esse carbono aqui, ele vai ser mais 4. Quando vocês olham aqui para o HCN, bora ver se todo mundo já está dominando esse cálculo, dizendo, pô, aprendi a calcular NOx. Olha só, entre o hidrogênio e o carbono, a gente sabe que é o carbono. Von Klebrisk, ó. Von Klebrisk. Então eu sei que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele ganhou. E aqui, o nitrogênio ganhou. Gente, se o hidrogênio perdi 1, ele é mais 1. Se o nitrogênio aqui da ponta direita ganhou 1, 2, 3, ele é menos 3. E o carbono que está no meio? O carbono que está no meio, se vocês concordarem comigo, ele está ganhando 1, se ele ganha 1, menos 1. Mas ele está perdendo 3. Fica menos 1 mais 3, que daria igual a mais 2. Está aqui, ó. Então esse carbono, ele é mais 2. Quer dizer o quê? Que na verdade, se eu ganhei 1 e perdi 3,
eu só perdi 2, por isso que fica mais 2. Fica uma coisa mais clara? E eu não sei se vocês já ouviram a regra que diz assim, ó, a soma dos NOx dentro de um composto tem que dar 0. Gente, já pararam para perceber como isso é óbvio? Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. Eu só posso perder se eu perco para alguém. Então, se alguém perdeu 2, é porque alguém ganhou 2. Então, se alguém é mais 2, o outro tem que ser menos 2. Por isso que a soma tem que dar 0. E essa maneira de calcular NOx, ela é principalmente usada, quando a gente tem estruturas orgânicas, né, compostos orgânicos, como vocês têm bem aqui. Agora, vamos pegar e fazer o seguinte, imagine que você chega numa prova dessa, aí aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, 5 carbonos. Aí o cara diz, qual é o NOx de cada carbono? Vamos começar aqui. Quanto é o NOx do carbono 1, do carbono 2, do carbono 3, do carbono 4 e do carbono 5? Você começa junto comigo. Carbono 1, esse primeiro aqui, ó, da direita. Perdeu 2 aqui, ó. 1, 2. Perdeu mais um aqui. Entre o C e o C, ninguém ganha e ninguém perde. Então ele perdeu 1, 2, 3. Se ele perdeu 3, esse carbono 1 ele é mais 3. Pausa e tenta fazer, nem que seja de cabeça. Aí, vou fazer aqui, ó. Esse carbono 2, ele ganha do hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo, mas ele perde para o oxigênio. Entre C e C, nada, C e C, nada. Ganhou 1, perdeu 1. Ganhei 1, perdi 1, nem ganhei, nem perdi. Então eu posso dizer que o carbono 2 é 0. Se vocês olharem o carbono 3, poxa, ele perdeu aqui 1, 2. Se ele perde 2 e entre os carbonos não acontece nada, esse nobre rapaz, ele é mais 2. Se vocês olharem o carbono 4, ó, ganha 1, 2. Ganhou 1, 2. Poxa, se ele ganhou 2, esse carbono 4 ele vai ser menos 2. E depois olha para o carbono 5. Poxa, o carbono 5, ele ganha 1, 2, 3. Aqui não acontece nada, né? Carbono com carbono, nada. Se ele ganhou 1, 2, 3, esse carbono ele vai ser menos 3. Aí você conseguiu tranquilo o NOx de cada carbono. E pode ser que na hora da prova ele peça assim, quanto é o NOx médio? Gente, o que é que seria NOx médio? Eu até pus aqui, ó. NOx médio é a média dos NOx. Então você vai somar mais 3, mais 0, mais 2, menos 3 e vai dividir por 5. Ó, mais 2 com menos 2 aqui, zerou. Mais 3 com menos 3 aqui, também zerou. Se zerou e zerou, dá 0 sobre 5. Quanto é que dá a média aqui? O NOx médio vai ser igual a 0. A média é 0. Vocês viram aí? Aprenderam ou não aprenderam? Viram como dá pra gente aprender? A gente começa a tocar. Então a gente já sabe que NOx é para me dizer se eu ganhei ou se eu perdi. Quem ganha é o mais eletronegativo. Quem perde é o menos eletronegativo. Depois, quando a gente via as regras, a gente vai ver como todas aquelas regras têm lógica. Por exemplo, toda substância simples é 0. Claro, se é simples, os átomos são iguais, então ninguém quer o elétron. Por isso que é 0. Mas eu vou ver com vocês, isso é a próxima aula. Vamos ver uma última coisa importante nessa daqui. Bora aqui olhar, ó. Se vocês pegarem aqui e olharem comigo, o que é NOx máximo e NOx mínimo? Vocês sabem o que é máximo e mínimo? Você vai dizer, Michel, não sei. Eu digo, então tenham calma. O nitrogênio é um elemento que tem quantos elétrons na última camada? Poxa, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí o que é que eu quero que vocês entendam? Poxa, se ele tem 5, para ele completar o octeto, o ideal seria ganhar 3. Se ele ganhar 3, esse nitrogênio ele pode chegar até menos 3. Mas como ele tem 5, se ele tiver ligado a alguém que é mais eletronegativo que ele, que vai roubar os elétrons dele, ele pode ser mais 5. Então ele pode ir de menos 3 até mais 5. Menos 3 é o NOx mínimo e mais 5 é o NOx máximo. Gente, quando eu atinjo o meu NOx máximo, eu não posso mais perder elétron. A gente diz que eu cheguei no meu estado de oxidação máxima.
Estado de oxidação máxima é quando dali eu não posso passar. Não adianta que eu não sou mais oxidado, eu não posso mais perder os meus elétrons. O cloro, ele é da família 17. Ele tem 7 elétrons na última camada. Vê se faz sentido. Se eu tenho 7, eu posso ganhar 1. Então o NOx mínimo é menos 1. E se eu tenho 7, quantos eu posso perder? 7. Quanto é o NOx máximo? Mais 7. Michel, isso tem aplicação? Eu digo tem e muita. Querem lembrar uma? O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Ele é tetravalente. Ele pode fazer 4 ligações. Gente, se ele tem 4 elétrons, quantos ele precisa ganhar para ficar estável? Se ele tem 4, ele precisa ganhar 4. Então esse carbono, menos 4, é o NOx mínimo. Se eu tiver menos 4, eu já estou no menor possível. E se eu tenho 4, quanto é o máximo que eu posso perder? Pô, se eu tenho 4, eu posso perder 4. Eu posso chegar até mais 4. Então, mais 4 é o NOx máximo. Gente, alguns de vocês já devem ter ouvido falar assim, ó. Quando a combustão é completa, eu formo o CO2. Será que a gente sabe por quê? Ou a gente decorou? Agora você vai saber por quê. Olha só, CO2. O oxigênio, ele é da 6. Como ele é mais eletronegativo, ele vai ganhar os elétrons. Então, cada oxigênio aqui vai ser menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Se cada oxigênio tem que ganhar 2, esse carbono aqui ele vai ser mais 4. Por que que quando forma CO2, a gente diz que a combustão ela foi completa? Porque o carbono atingiu o NOx máximo. Ele não pode mais sofrer combustão, porque combustão é uma oxidação. Então ele não pode mais sofrer oxidação. Ele para ali, ó. Parou ali. A gente dali não vai passar, então eu cheguei no máximo. Então quando eu atinjo o máximo, eu não posso mais ser oxidado, eu não posso mais ser um combustível, eu não posso mais sofrer combustão. As coisas elas vão se associando de uma maneira simples quando a gente começa a entender. Então isso é a primeira aula de NOx que a gente tem. Primeira aula. Agora lembrando, achou que valeu a pena? Coloca logo seu curtir aí para não esquecer, indica esse vídeo e depois, logo a seguir, vá para a aula 2, porque aqui a gente aprendeu o que é NOx. Lembrando, NOx é a carga, quer dizer quantos eu perdi, quantos eu ganhei, quem é que ganha, quem é eletronegativo, normalmente os ametais, quem é que perde, quem é eletropositivo, normalmente os metais. Então, os metais têm tendência de NOx positivo e os ametais têm tendência de NOx negativo. Quando eu tenho uma estrutura, para eu saber quem é o NOx, é só olhar quem é o mais eletronegativo, eu consigo calcular. Aí na próxima a gente vê as regras práticas e fecha essa parte de cálculo de NOx. Um beijo imenso para vocês e eu estou esperando vocês no próximo vídeo.